Paz do Senhor, os irmãos, vamos ao nosso primeiro vídeo aqui, aprendendo acerca do livro do Apocalipse de São João. Uma coisa muito gloriosa que nós precisamos entender quando passamos a ver o Apocalipse são a maneira com que o livro foi escrito, as suas peculiaridades, e uma delas é que o livro está dividido em três partes. O livro do Apocalipse está dividido em três partes. João dividiu esse livro da seguinte forma: as coisas que tens visto, as coisas que são e as que depois destas hão de acontecer. Jesus deixou bem definido como esse livro estaria escrito. Você escreva as coisas que você viu, as coisas que são e as coisas que depois dessas hão de acontecer. Uma outra característica do livro do Apocalipse, para se ter uma ideia de como estudá-lo, é que ele tem algumas correntes de interpretação, algumas formas de interpretação. E uma dessas formas de interpretação que nós vamos ver aqui, são quatro dessas formas de interpretação, que é a preterista, a historicista, a idealista e a futurista, Nós vamos ver então vamos ver as formas de interpretação do livro do Apocalipse. Se você quiser escrever aí no caderno, você fique à vontade, pegue o seu caderno, coloque em cima assim, estudos do livro do Apocalipse, e coloque aí primeiro formas de interpretação do livro do Apocalipse. Primeira forma de interpretação é a preterista. Você vai entender que nessa forma de interpretação, a preterista, ela foi desenvolvida pelos escritores judeus, e ela é uma forma assim melancólica e pessimista que o povo de Deus desenvolveu devido à perseguição das nações gentílicas contra o povo de Israel, Eles desenvolveram essa ideia do Apocalipse e eles interpretam isso como chamada de preterista, E devido a tantas perseguições e tantas lutas que eles passaram, eles interpretam tem essa interpretação, essa forma de interpretação, a preterista, de que o livro do Apocalipse, ele a característica dessa preterista é o fato de que as nações gentílicas que tanto perseguiu a Israel, de repente virá o Senhor, na esperança deles, na interpretação dele, virá o Messias, destruirá todas as nações inimigas de Israel e fará então o seu reino eterno na face da terra. Nessa ideia preterista, nessa forma de interpretação preterista, a igreja primitiva, os dias vividos pela igreja na terra, faz parte do tempo do fim, É o sinal do tempo do fim, esses dias vividos pela igreja na face da terra. E também eles desprezam esse aspecto profético do livro do Apocalipse, Para eles não é profecia, não é nada de que vai acontecer, são coisas que vêm acontecendo, E eles então desprezam esse aspecto profético do livro de João. E também a Babilônia, A Babilônia, que está registrada lá em Apocalipse, capítulo 18 e 19, Para eles não é o símbolo de Roma e da Igreja Católica, Não simboliza isso, certo? Para eles é o Império Romano, a besta que subiu,
uma das bestas, e a outra seria Domiciliano, a besta que subiu da terra, certo? E muitas pessoas que até compartilham certos pontos dessa ideia preterista, né? Eles discordam muito em partes, né? Porque alguns pontos que eles concordam e outros pontos que eles discordam, né? Visto que o próprio Jesus disse que tratava-se de profecias, se tratavam de profecias, está lá no Apocalipse capítulo 1, versículo 3, né? Então é isso, o termo, a interpretação preterista, ela é isso daí, é somente uma interpretação desenvolvida pelos judeus de forma melancólica e pessimista devido às perseguições gentílicas, as perseguições sofridas pelas nações, por Israel por causa das nações gentílicas, né? E o tempo da igreja vivido na terra, para eles é o tempo do fim mesmo, que está acontecendo, e desprezam então aí o aspecto profético do livro de João, né? O que Jesus Cristo disse que era tratar-se de profecias. A segunda forma de interpretação, que é a interpretação historicista, né? Para os historicistas, o livro do Apocalipse é um livro profético cujo simbolismo abrange a dispensação da igreja em todos os períodos escatológicos, né? Então, ou seja, desde o tempo do Pentecoste até o tempo do fim, tá certo? Essa ideia historicista vem contando, desculpe, vem dando ideia da história, contando a história e o registro de tudo que veio sucedendo, e tem essa alusão aos períodos vividos pela igreja na face da terra, em toda a sua história. As profecias estariam cumpridas em partes e estariam por se cumprir, né? É uma forma de interpretação que não edifica, ao meu ver, a igreja, né? Não tem nenhuma edificação, visto que as exortações não estariam ligadas a nós, não seriam para nós, né? E a gente vai ver que outra forma de interpretação, que é a forma que a gente vai montar esse estudo, certo? Outra forma de interpretação é uma forma mais peculiar e mais arrojada dentro da palavra de Deus, há mais fundamentos dentro da palavra de Deus. A terceira ideia de interpretação, a terceira forma de interpretação é a idealista, né? Essa forma idealista, ela se restringe a interpretações espirituais. Ele é um livro espiritual, né, místico, e se torna desnecessário associar aos escritos sagrados, aos escritos a eventos históricos, né? Não tem necessidade de comparar com acontecimentos históricos que sucederam no passado. A besta que subiu do mar, né, do capítulo 13, é o Nero. Então essa é uma interpretação espiritual, é uma coisa assim mais alusória, né? E que vem se encaixando nessas formas de interpretação do livro do Apocalipse. Isso a terceira forma de interpretação, né? O Apocalipse não é histórico nem é profético, né? Ela é só um livro de interpretação espiritual, né, que não é de se associar, ela não associa esse simbolismo e essas profecias com acontecimentos da história, é tudo espiritual. E não importando os fatos, nem tampouco as épocas em que ocorreram, já que o principal são os princípios espirituais específicos. Para ele é um livro totalmente espiritualista, né? Para os
que aceitam essa forma idealista, que é a terceira forma de interpretação do texto. A quarta forma de interpretação do livro do Apocalipse é a futurista. Essa é a futurista, já quero deixar bem claro, que é onde nós montamos o nosso estudo, né? O nosso estudo é a futurista dispensacionalista, tá certo, queridos? Então você anote aí e veja que os evangélicos, os crentes, os cristãos evangélicos, principalmente os do segmento da Assembleia de Deus, a interpretação do livro do Apocalipse, para ele, a forma de interpretação é a futurista dispensacionalista. Isso está de acordo com o que nós cremos, está de acordo com a nossa vida, com a nossa fé, com a nossa esperança e com tudo o que a Bíblia Sagrada nos ensinou. O Apocalipse é um livro preditivo, na forma futurista dispensacionalista. Ele é um livro preditivo, cujas profecias estão associadas aos acontecimentos futuros, né? Nós podemos dizer que praticamente vivemos aqui o apagar das luzes das profecias, o fechar das portas das profecias, né? A forma mais conhecida que nós aceitamos é essa dispensacionalista, né, que afirma, a dispensacionalista afirma a ausência da igreja na face da terra durante a grande tribulação, né? A abertura dos selos, o toque das trombetas, o derramamento das taças da ira, o ministério do anticristo e do falso profeta, né? Os 144 mil missionários de Israel, as duas testemunhas, a ceifa e a vindima, a prisão de Satanás, a volta do Senhor, o milênio, o juízo final e etc. Tudo isso está dentro da forma futurista dispensacionalista, a qual nós vamos estudar. Por quê? Porque todos esses acontecimentos aqui, que nas outras interpretações são de ideias ou de história ou de melancolia, para nós tem um significado muito profundo, visto que temos base profundas alicerçada dentro da palavra de Deus, dentro dos ensinamentos proféticos, né, de todos os escritores da Bíblia Sagrada. Para os futuristas, isto é, para nós, os capítulos 2 e 3 devem, via de regra, ser analisados como 7 épocas sucessivas da história da igreja, né? Esses versículos 2 e 3, que é onde está as cartas, né, que Jesus mandou que João escrevesse, Jesus ditou e mostrou para que João escrevesse tudo. Essa deve ser analisada como 7 épocas, né, sucessivas da história da igreja, que nos deixa mais saciado, mais nos traz um ensino mais coerente, mais profundo, que eu quero dizer. Tá certo, irmão? Alguns podem questionar o livro baseado em predições futuras, que em nada edificaria a igreja primitiva. Todavia, se pensarmos dessa forma, muitos dos livros proféticos do Antigo Testamento, como Isaías, Ezequiel, Daniel e Zacarias, que também falam de profecias que estão inseridas no texto do livro do Apocalipse, né, deveriam ser questionados também. E nós, com essa forma de interpretação, não temos como questionar nenhum livro do Velho Testamento, visto que eles nos respaldam exatamente aquilo que o Espírito diz às igrejas. Tá certo, queridos irmãos? Então, gostaria que os irmãos se aprendessem bastante, e se você achou interessante esse vídeo, você possa compartilhar com outras pessoas, que o meu objetivo é que você aprenda e que outros possam aprender. Se você puder trazer pessoas e apresentar esse vídeo
na sua casa ou nos seus amigos, ou mostrar o que você achou de interessante, o que você aprendeu, eu ficaria muito feliz e com certeza isso lhe traria um galardão no céu. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu gostaria de convidar você a orar comigo, encerrando esse primeiro vídeo que a gente trouxe aqui com as formas de interpretação do livro do Apocalipse. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esta maravilhosa obra que o Senhor está realizando, meu Deus. Que o Senhor possa grandemente, de forma poderosa, abençoar a vida daqueles que estão ouvindo, que estão aprendendo acerca da Tua Palavra, pois segundo consta neste livro, bem-aventurado, Senhor, é aquele que lê e bem-aventurado é aquele que ouve. Então, meu Deus, acredito que muitas pessoas estão nesse instante recebendo as bem-aventuranças, recebendo poder, recebendo graça, recebendo vida abundante, porque está aprendendo acerca da Tua Palavra. Que o Senhor possa instruí-los e possa ensiná-los em nome de Jesus. Amém, Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos.